Eu entro numa sala. Ali, na minha frente, está uma tela branca, nua, desafiando todos os meus nervos. E essa tela branca constitui um elemento muito mais persuasivo do que uma imagem que eu pudesse colocar ali para partir daquela imagem. Um artista não deve partir de alguma coisa, ele deve chegar. Eu chego através daquilo que corresponde ao meu olhar, aos meus nervos, à minha sensibilidade. Eu não sou um pintor cerebral, eu trabalho de uma maneira mais visceral. Existe um ímpeto, alguma coisa vulcânica que também me impulsiona. E por isso mesmo eu estou sujeito a errar muito constantemente. Eu discuto muito comigo no meu trabalho através das minhas dúvidas. Eu somo dúvidas, eu não tenho certezas. E se eu tivesse certeza, eu não seria um artista. Meu nome continua sendo Egas Francisco Sampaio de Souza. Egas. Eu estou aqui para o que der e vier. Entre os quadros, as tintas, os pincéis, os venenos todos. Aqui eu os convido para empreender uma viagem comigo, no meu barco. Aqui tudo é hipotético e simbólico. Nada aqui acontece em definitivo. A viagem para onde nos conduz, jamais saberemos. O conteúdo parece que está mais no conjunto das figuras do que nas figuras isoladas. O grupo de figuras compõe um grande monstro estético, um monstro marinho. Esse quadro é um quadro onírico. E eu não sabia que eu ia pintar barco nenhum. Comecei pintando aquela figura de mulher e depois eu pulei para essa figura aqui e só depois de dias que eu coloquei aquela figura e eu entrei pelo quadro e aí eu empreendi de fato a viagem, que é a faceta do sonho, o lado do sonho, em que toda a simbologia da minha pintura se manifesta a cada toque, né? Um dos quadros mais impressionantes sobre esse aspecto, para mim, é a Sagração da Filha de Santo. É um tema que eu já venho abordando há algum tempo, mesmo porque eu sou um cidadão baiano, apesar de ter nascido em São Paulo. A plástica, a forma, os volumes, a pasta constituem quase que os principais protagonistas. A tinta é protagonista da mesma forma que as Iaôs, as filhas de santo, que a mãe de santo, que dá de comer à filha de santo, num momento sagrado do ritual em que ela se apresenta depois de sair da camarinha, depois de ficar durante 2 meses dentro de uma camarinha, né? Ela sai e anuncia o seu santo. Nesse momento, todas as Iaôs que a acompanham se prostram diante dos fiéis ao se inclinarem, elas assumem o aspecto dos atabaques, elas se confundem com os atabaques que ressoam durante o ritual do candomblé. É um quadro muito tocante, eu mesmo me perco ao falar dele. Eu sou aquele menino hoje velho que pintou desde do curso primário, do curso elementar. Meus cadernos de alfabetização eram todos ilustrados e essa paixão foi se tornando cada vez maior, né? E eu venho sendo consumido por ela.
Eu digo que ela me consome porque a arte é tirana também. Ela exige muito de você. Existem essas hipóteses que são às vezes tão frágeis que o artista, se submetendo a uma disciplina rigorosa, a um estudo técnico, primoroso, a uma dedicação, o artista não precisa de nada disso. Ele precisa da paixão, isso sim, da paixão sim. Mas esses outros elementos, eles vão se agregando à medida que ele vai se fazendo, com o tempo. E eu ia para Salvador e ficava na casa do meu tio Alberto, minha tia Marieta, um casarão velho, mal conservado. O sótão da casa, onde eu, na infância, já tinha dormido, era desativado. Eu subi e montei meu ateliê no sótão. E, olhando para esse quarto vazio, eu pintei o quarto e desci com o quadro pronto. Quando meu tio viu, falou: mas quem falou para você que era assim? Porque não tinha cama nenhuma no quarto, não tinha nada. Eu criei a cama, eu pensei que eu estivesse imaginando a cama. Será que eu vi a cama? Eu posso ter visto a cama quando eu era menino, naquele local, ou coisa assim. Ou talvez eu tenha associado as camas nas quais nós dormíamos, em cômodos vizinhos, circunvizinhos. Então, meu tio falou: mas... Eu falei: não, mas eu inventei, você inventou a porta, aí você inventou a cama, mas aí tinha uma cama com um colchão igualzinho esse, meu tio falou, e meu primo do lado. Aí ele disse: e essa velha? Eu disse: a velha eu inventei. Aí meu primo falou: nunca mais eu subo para esse sótão, nunca mais subiu. Essa fantasmagoria acontece vez ou outra na minha pintura, entende? Eu não sei, eu não sou supersticioso, mas eu gosto da poesia que essas análises podem conferir ao meu trabalho, entende? Eu gosto dessa poesia, eu gosto dessa literatura emprestada. Entendeu? Eu gosto, ela me faz bem. E eu tenho, durante esses anos, presenciado transformações na minha pintura assim. Alguma coisa se acresce, alguma coisa se decresce, a pintura vai se movimentando. Ela é autônoma também. Ela acaba exigindo de mim certas posturas, certos tratamentos, certas óticas. Então, eu convivo com a pintura como quem convive com um amante. Eu tenho uma relação sexual com a pintura. Eu não sou puritano com ela, entende? Ela tem que se mover. Dança da Noite é um quadro mágico, um quadro onírico. Ele vem e dança diante do observador. Ele mostra suas garras, esconde suas garras e grita sonoramente. É uma dança e é também o retrato mais fiel de uma noite, de uma das minhas noites, em coloca com o próprio quadro. Isso tudo mostra bem o meu procedimento em relação aos quadros que eu tenho feito ultimamente, que brotam da escuridão. Existe um estado existe de fato. As pessoas falam em inspiração. Eu acho que é discutível isso, se isso é inspiração ou o que é. A verdade é que são momentos em que você está aberto a uma comunicação com a pintura,
que é o memento, que é a razão principal da sua própria existência. Mas a maioria dos meus trabalhos se dá através de um improviso, de uma sensação de de Lins. Nós estávamos lá morando em Lins, antes de vir para Campinas. Ela viajou com uma argola só. A primeira mulher que eu vi usar um brinco só foi minha mãe. Ela era linda, linda. Ela foi poesia do Manuel Bandeira, escultura do Menotti Del Pique. Ela fez artes plásticas, minha mãe. Ela tinha olho turquesa, cabelo preto, 1,74 m de altura. Em Vincent van Gogh, como minha mãe falava, ou Van Gogh, como todos falam, a tragédia e a glória estão no mesmo barco. A tragédia e a glória. Porque nenhum pintor teve mais sorte sob o ponto de vista da criação. Nenhum pintor criou dentro do ritmo em que Vincent van Gogh criou. Nenhum pintor conseguiu pintar 2 obras-primas num dia só, somente ele. Ele entrou, esse mesmo homem que entra pelas vinhas, pelos trigais, como se fosse o vento, e anima toda a natureza. Parece que ele é o Deus de onde ele habita. Esse homem influenciou todos os artistas, a mim e a todos os artistas que vieram depois dele. Impressionou a todos. Impressionou até ao próprio Picasso, embora a linha de Picasso fosse mais cesaniana. Mas Van Gogh influenciou, sobretudo, os expressionistas, todos os expressionistas, mas também os simbolistas, né? Os nabis, como Paul Gauguin fez parte dos nabis, todos eles tiveram uma influência de Vincent van Gogh. Quando ele pinta o cosmos, ninguém pinta como ele. Ele traz as estrelas para todos nós. O que é o símbolo numa pintura? O sinal. E o que é um sinal? É uma escrita. E o que é uma escrita? É o meio que o artista encontra para se expressar e se comunicar como nós nos comunicamos através da palavra. Se existe imagem, existe símbolo. Não é possível se apresentar um trabalho de arte visual sem valores simbólicos. Mesmo que o artista não queira, esses símbolos se impõem. Na minha pintura, o expressionismo e o surrealismo convivem, assim como o figurativo e o abstrato. Eu tenho soluções abstratas para a composição num quadro figurativo. Isso também resulta num elemento onírico, vira o disco. Surge uma imagem que é mais onírica, mais sonhada do que vivida, talvez. É estranho. Eu não sou capaz de separar, traçar uma linha divisória entre o que é fantasia e o que é realidade dentro do trabalho que eu faço. Depois de uma certa idade, a gente não usa mais a palavra futuro. Tudo é presente, né? Tem que acontecer agora. Quanto mais você vive, né, menos tempo você tem. Então você tem que fazer as coisas imediatamente. Eu vivo cobrando das pessoas, que elas falam, eu passo amanhã. Não, passe hoje.